Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 1º de maio de 2023, feriado. Vamos acabar, vamos encerrar nosso livro hoje? Vamos tentar, né? Mas eu acho que não sei, né, pessoal? Não vou prometer, mas vamos ver se a gente consegue. Vamos rapidinho então, né? Lógico que vou lembrar vocês dos quadrinhos. Entrem em contato pelos links que estão aqui embaixo para vocês adquirirem esse material de primeira, 6 HQs com mais de 100 páginas, todos os roteiros de cinema que eu mesmo escrevi e adaptei para quadrinhos adultos com a ajuda de grandes artistas. Então, olha, pessoal, material incrível, horas e horas de diversão, né? Instrução, reflexão que você vai ter através desse material. É só entrar em contato comigo, os links estão aqui embaixo. Minha página lá no Facebook, Aurora HQ, o link do meu Instagram, Felipe__Fogozzi, só mandar um direct. E o e-mail também, que é a forma mais fácil, tá? Manda um e-mail. O que mais? A gente tem os links do Rumble, do Odyssey, né? Plataformas alternativas além do YouTube, e os Subscribe Stars para você se tornar um apoiador do canal. Muito obrigado aos apoiadores. Então, vamos já entrar aqui rasgando já para, né, a gente começar. Muito bem. Ele diz assim: a atual extensão da consciência, né, em oposição ao objetivo de estender a consciência, ele irá afetar radicalmente a vida humana. Quando qualquer um dos, vamos dizer, níveis de consciência mais altos se tornarem tecnicamente possíveis, a reação das pessoas a isso irá variar. Então olha que interessante, pessoal, ele já saiu na história da humanidade. Quando se falava em altos níveis de consciência, era uma coisa sempre, no mínimo, filosofia, mas era religião que falava, né, de você ter níveis de consciência maiores, né? Na verdade, a tua consciência ser transformada na tradição bíblica é o que? É até a mente de Cristo. Mas aqui ele fala, não, então nós vamos fazer isso através da tecnologia. Olha a promessa que já é embutida, pessoal, do que vai ser vendido. Em breve, já está começando, né? Recebe um chip aí para você, vai ser uma coisa religiosa. Isso que muitas vezes a gente tinha dificuldade de conciliar, como que a parte, né? Como que quando a gente lê em Apocalipse 13 fala que vai ser uma religião. Vai ser a adoração do anticristo, vai estar ligado a uma coisa tecnológica. Então, como que você entendia isso? E aqui a gente já está começando a ver essa semente. Então ele fala assim, olha, alguns irão querer entrar nesse novo estágio. A gente pode falar nova era, nesse novo estágio. Ou que as suas crianças, né, façam isso, ou, né, aquilo que eles não consigam fazer. De repente, a gente está mais velho, a gente não consegue, mas os nossos filhos vão ser inseridos nesse sistema, nessa tecnologia, né? Outros irão não desejar a mudança, né, como sendo uma mudança na parte mais íntima do seu ser, né, que poderá envolver uma alteração da sua consciência. Nós devemos respeitar essas preferências individuais, considerando que a extensão da consciência como uma potencialidade que o indivíduo pode ou não escolher por si mesmo. Mesmo apesar de que isso provavelmente irá levar a fazer com que poucos indivíduos, através das suas próprias vontades, estejam, vamos dizer, deixados de lado da experiência que o resto da humanidade irá ver como desejável. Então olha, de novo, né, o left out. Então são as pessoas, ele fala, vão ter pessoas que não vão querer fazer parte, né? Tem um livro aí, Deixados para Trás, o filme, né, que acabou de sair. Então é isso, né? Quem tiver consciência, obviamente, não vai querer ser escravizado nesse sistema aqui, né, tecnológico. Bom, ele continua assim. Eu penso que nós não poderemos, de qualquer forma, permitir que pessoas determinem a vida dos seus filhos nesse aspecto. Se alguma extensão de consciência se tornar possível, né, disponível a todos, através de alguma forma de engenharia genética, ela deve haver razões válidas
para a não extensão do tratamento para toda uma nova geração. Tal como a incerteza a respeito dos efeitos de longo prazo. Mas eu acredito que esse passo também será importante na vida individual, na vida de cada indivíduo, para deixar com que o preconceito dos seus pais determinem o seu destino. Então, olha as mensagens conflituosas, ao mesmo tempo que ele fala, a gente tem que, vamos dizer assim, não vamos forçar toda uma geração através de engenharia genética a já ser transformada, né? Vamos deixar, porque a gente não sabe dos efeitos a longo prazo dessa tecnologia, então basicamente é o risco de você, né, acabar com a comunidade, porque se você muda geneticamente todas as gerações, a partir de uma geração que foi mudada, todas as outras já vão ser alteradas. Mas ele fala, mas ao mesmo tempo eu acredito também que a gente não pode deixar com que os filhos, né, sejam impedidos pelo preconceito dos pais de, vamos dizer, adentrarem nessa nova era. Basicamente é o argumento que já estão falando para, né, para essa coisa da cultura trans, né? Não, os pais não têm que decidir nada, não têm que educar. Então, se não são os pais, é quem? É o Estado? É o papel do Estado fazer isso, né? É claro que é os pais, né, que são os responsáveis, mas aqui é o pensamento, né, tecnocrata que é isso, né? A gente toma os filhos dos pais, né? Ele continua falando assim, é impossível dizer quanto tempo irá demorar para resolver alguns desses problemas científicos envolvendo a extensão da nossa consciência. Mas o fato de que nós podemos formular, né, nós podemos cogitar a respeito disso, sugere que poderá ser possível fazer isso em poucos séculos. Séculos? Muito agora, né, pessoal? O Ray Kurzweil acha que até 2029 já vai ter a singularidade. A gente já está vendo esse avanço aí. Eu acho que até o final dessa década a gente já vai ter essa... Em 7 anos a gente vai ter essa coisa muito presente aqui. Mas vamos continuar. Ele fala, eu sugeriria que o progresso mais rápido irá ser feito na área da consciência da máquina, né? Ou que a gente está vendo agora, o chat GPT, né? Enfim, a inteligência artificial, em produzir links entre o homem e a máquina. As máquinas são muito mais maleáveis do que os humanos e existe muito menos objeções morais para o que pode ser feito com as máquinas do que mudanças feitas nos seres humanos. Poxa, claro, né? Eu acho engraçado como eles falam, né? Não, fazer mudança nos seres humanos. Né? Como se fosse uma coisa simples, né? Vamos brincar aí de mexer, né, com a natureza humana. Continua assim, mas... ele fala, mas eu também não me surpreenderia se essas predições, na verdade, acabem se tornando erradas e o próximo passo na consciência envolva puramente seres orgânicos. Tá? O fato é que nós temos que estender a consciência humana. Então, se isso vai ser feito através de máquina, né, de robô, de automatização, ou se vai ser através de engenharia genética, né? Eu acho que vai ser, na verdade, nas duas coisas simultaneamente, né? O que a gente já está vendo, as duas coisas estão avançando e uma está interferindo na outra, né? Ele fala aqui, assim, uma coisa que deve ser um efeito substancial, né? Será quando nós aprendermos que a mente é verdadeiramente independente da matéria e não explicável em termos das leis da física. Basicamente ele está falando aqui do que, pessoal? De espírito, de religião. Né? Então, olha aí o ateu falando, não, na verdade a mente não é dependente da matéria. O que a gente fala aqui, né? A essência do homem é espiritual. Né? Então, aqueles rodam e chegam no ponto, né? Para não dar o braço a torcer, mas falar, não estamos falando de religião. Né? Sim, estamos falando de religião.
Ele fala mesmo que... Ele fala mesmo isso não necessariamente irá nos forçar a mudar o nosso objetivo, né? O objetivo de estender a consciência humana. Mas certamente irá fazer necessário com que nós reconsideremos a nossa abordagem, né? Então aqui ele fala os problemas filosóficos, né, sobre esses alvos de o quê? De mudar a natureza humana, né, basicamente. Então ele fala aqui, deveriam esses objetivos da raça humana serem estabelecidos por uma pequena elite? Por um pequeno grupo de elite? Ou pelo maior número de pessoas possível, né, que deveriam tomar parte dessa discussão? Interessante, né? Porque é óbvio, né, que para eles é a elite dos eleitos, né, deles que são eles que têm que controlar a natureza e o destino da humanidade, né? Então ele fala assim, possíveis conflitos irão surgir sobre os objetivos da humanidade e as atividades, né, de como conquistar esses objetivos através de grupos intermediários, tanto grupos políticos como nações ou grupos de interesse, tais como de teóricos físicos, né? A partir de que esses objetivos desses grupos algumas vezes sejam inconsistentes com os objetivos da humanidade, alguns princípios devem ser estabelecidos para lidar com esses conflitos também. Eu penso que nós devemos justificar o estabelecimento de uma prioridade para esses objetivos, né? Goals em inglês, esses objetivos, sobre a raça. Olha isso, pessoal. Estabelecer uma prioridade de objetivos sobre a raça, né? Em cima de grupos menores, quaisquer que sejam os conflitos. Então, uma razão para concordar sobre os objetivos a longo prazo é usar eles ou usá-los ao fazer decisões sobre assuntos de vital preocupação para a humanidade, que geralmente entram em conflitos com os desejos de pequenos grupos. Portanto, se os objetivos a longo prazo da humanidade irão nos ajudar a fazer as decisões, nós devemos concordar de que existe um padrão moral mais alto do que os princípios seguidos por subgrupos da humanidade. Então, basicamente é o quê? Você é cristão, né? Você é um subgrupo, né? Você é um conservador, aqui ele está falando, então, na verdade, a partir do momento que nós estabelecermos qual que é o objetivo que a humanidade tem que ir em direção, qualquer subgrupo vai ter que ser subjugado a esse desejo coletivo. Agora, quem que estabelece o conselho, o desejo coletivo? Será que é quem domina as instituições internacionais, quem domina a mídia, quem forma, quem faz operação psicológica para tentar formatar o pensamento da população em relação a um objetivo? Mesma coisa, pessoal, a gente viu durante a pandemia que houve mundialmente, no mundo inteiro, em sincronia, houve o quê? Uma agenda que foi estabelecida e todo mundo teve que obedecer. Porque, aqui é um esforço global para a gente... Então é muito fácil, né? O cara usa aqui de um monte de eufemismo e meias verdades e fica, né, meio... Mas assim, fica claro que eles estão preparando um discurso exatamente para... Outra coisa é aquecimento climático. Quer dizer, se você não concorda, apesar de ter milhares e milhares de cientistas com modelos científicos que, né, contradizem aquele modelo científico que interessa a eles, né, que é financiado por eles, subvencionado por eles,
para emplacar um comunismo, né, global, transvestido de programa climático. Na verdade, é simplesmente para controlar consumo, controlar, no final das contas, natalidade, quem que reproduz, quem que não, né? Porque a pegada de carbono. Mas, como eles controlam os veículos, eles controlam as mídias, eles controlam os órgãos governamentais e não governamentais, né, pressionam as empresas, pressionam a opinião pública, quem que vai falar ou não? Quem que vai conseguir se posicionar? E daí, se você se levanta, né, um pequeno grupo vai ser esmagado, fala, não, vocês vão atrasar os alvos da humanidade, né? Vocês estão atrasando a humanidade. Ele fala, olha, tais restrições podem ser conquistadas, vamos dizer, ou alcançadas, em parte, com uma questão maior. Experiências com outros esforços, né, de seguir princípios abstratos em guiar sociedades humanas, tais como o cristianismo na Europa medieval ou o marxismo na Europa contemporânea, tem indicado que o conteúdo atual de princípios é determinado em larga extensão pelos métodos nos quais eles são aplicados. Então, uma questão que surge imediatamente é se nós devemos criar, vamos dizer, novas organizações especificamente devotadas em conduzir, né, em aplicar esses objetivos. Como uma alternativa, nós podemos imaginar que algum governo, talvez um governo mundial, se ele for criado, ele poderá então adicionar isso às suas outras funções. Então, pessoal, no mesmo livro de um cientista, ele defende eugenia, ele defende controle populacional, né? Ele defende globalismo, né? Um governo mundial. Então, de novo, né? Olha só, a gente tem que criar então organizações aí mundiais para controlarem. Se o livro é de 69, né, o Fórum Econômico Mundial foi criado em 71, se eu não me engano, um pouquinho logo depois, né? Então, é isso, né? Quem que determina os objetivos? Isso vai ser votado? Você acha que, né, vai ter uma grande eleição mundial, né? Imagina, para que a gente decida isso, ou se eles vão decidir e toda a população, a humanidade vai ter que obedecer, vai ser enfiado goela abaixo das pessoas. O que vocês acham? Vai ter um plebiscito universal para a gente decidir essas coisas, ou essas coisas estão sendo implantadas? Imagina, pessoal, a gente sabe que não tem... Quando muita opinião pública se levanta e vai às ruas, né, a máquina toda já está prontinha para ir contra, né? Continua aqui, olha, a terceira função será ajudar a, vamos dizer, a estabelecer, né, o convencimento através de sucessivas gerações aqui em inglês ele fala desirability, né, do desejo desse objetivo, através de algum tipo de campanha educacional. Pessoal, então aqui ele está delineando, ele está entregando o ouro para a gente de como essa elite ela produz os objetivos dela. Então ele está falando aqui, olha, uma função também dessas organizações vai ser a gente fazer um programa de educação, né? Uma campanha de educação para convencer as sucessivas gerações de que elas têm que seguir esse modelo, esse objetivo que a gente estipulou para a humanidade. De novo, né? Quem que estipulou esse objetivo? Né? Você perguntou, né? Eu não quero esse objetivo para a humanidade, você quer esse objetivo? Né? Todo mundo fundido a essa mente global, né? Que vai elevar a
a nossa consciência, né? Através de alteração genética, engenharia genética ou então simbiose com máquina, né? É surreal, né, pessoal? Então é isso, ele está falando claramente, nós vamos doutrinar as crianças e a gente já está vendo essa doutrinação acontecendo com o quê? Com o que está preparando, né, as novas gerações a não se reconhecerem mais como ser humano, que é o tal do transgênero. Lembra o livro que eu li para vocês, do transgênero para o transhumano, do Martin Rothblatt? Né? Tá aí no canal, procura. Que ele está falando, a gente vai, né, vamos conseguir desassociar. Primeira coisa para desassociar é o sexo, que é a mais óbvia. Você se olha no espelho e você vê o sexo. Então a primeira forma de conseguir desassociar o homem dele mesmo, né, não me reconheço mais como ser humano, é o sexo. E claro que matam, né, dois coelhos com uma caixa d'água só, como diria o Vicente Mateus. Por quê? Porque daí também você já, nesse processo, já reduz população, você já controla a população, né? Já tem toda uma geração aí que não vai querer não vai querer reproduzir, não vai, né, porque está completamente confusa. Então aqui ele continua falando assim, olha, o governo do mundo, né, em particular, provavelmente ele irá ter que lidar com outros problemas nos seus estágios iniciais e não será capaz de se concentrar muito nos planos de longo prazo. Mas a experiência de agências especializadas da ONU, como a Unesco, indicam de que essa dificuldade, né, dessas agências de agirem independente, vamos dizer, por causa de diferenças políticas, né, elas têm pouca limitação, tá? Ele fala, o que eu estou descrevendo aqui, obviamente, é similar de muitas formas a uma organização religiosa universal. Presta atenção, pessoal. Com um clero e um corpo de apoiadores laicos. Estamos chegando, pessoal. Vai ser uma religião. Vai ser uma religião. De certa forma, toda essa questão já do aquecimento climático já é uma religião. As pessoas já seguem uma moral. Você é ruim ou você é bom, segundo você obedece essa agenda climática. Já tem um peso moral e ético atrelado a isso. Acabaram de dar para Gretinha Thunberg lá um doutorado de teologia para uma criança. E teologia, não deram um doutorado de, sei lá, sociologia, de geografia, de qualquer, né? Não, de teologia. Por quê? Porque é uma nova... Pessoal, é uma religião no sentido que estabelece ética e moral e valores. Né? Aqui ele está falando. Vamos agora pensar em extensão da consciência. Então vai ser uma religião. Ele continua a falar aqui. E isso não é surpreendente. Ele fala... Corpos religiosos, né, ou seja, religiões, particularmente a cristã e a budista, foram inventadas para lidar com problemas similares né, daqueles que nós consideramos aqui como efeitos de longo prazo em direção a alvos relativamente abstratos. De novo, ele usa essa linguagem floreada. Primeiro que cristianismo não foi inventado, né? O cristianismo ele nasceu, Deus criou, não foi inventado, não foi um homem que criou, né? Mas ele fala para lidar com problemas similares de que nós consideramos aqui com os nossos objetivos a longo prazo, que é o quê? Mudar a humanidade e chegar à imortalidade. O fundo é esse, né? São todos transhumanistas. Então, na verdade, o que eles estão propondo é uma falsa religião humana. Para tentar, o cristianismo é real, ele produz vida, transformação de vida. E vida não só aqui na Terra, mas espiritualmente, que transcende a matéria. E o que eles estão tentando criar aqui é uma falsa religião. Não é? Ele continua falando assim, então, portanto, é razoável que algumas das estruturas que eles criaram
para os seus propósitos, também possam servir para a nossa sociedade devota aos objetivos a longo prazo. Então ele está falando, nós vamos basicamente modelar a nossa nova religião, né, apocalíptica aqui, demoníaca, no que já foi construído ali no cristianismo, nas bases da... Porque na verdade, pessoal, o culto é um só. A diferença é quem você cultua. Se você cultua a Deus ou você cultua o diabo, né? O inimigo de Deus. E Satanás, ele quer ser adorado como Deus, ele está criando essa nova, essa religião artificial falsa, essa falsa religião, exatamente para querer ser adorado como Deus, né? Lembra, Isaías 14, qual que é o pecado de Lúcifer? É querer ser Deus. E ele quer fazer com que a raça humana adore ele, né? É isso, basicamente, né, pessoal? Então, ele fala aqui, no passado, os principais sistemas de crença e éticos eram comumente formulados por indivíduos dotados, como Buda, Confúcio, Jesus e Maomé. Jesus é Deus, Jesus não é um homem como Buda, né? Jesus morreu e ressuscitou, ele é Deus encarnado. Mas enfim, então ele fala, não, olha isso, sistemas de crenças éticas, tá? Então é o que ele está propondo, uma nova ética, né? Um novo sistema de crença, é uma nova religião, pessoal, tá? Então continua aqui, então esses homens, eles influenciaram a sua cultura, né? Mas eles colocaram a sua estampa, o seu selo, né? Num sistema resultante tão forte que pode ser associado, que sempre passou a ser associado com eles, né? Então, a difusão posteriori desse sistema e a sua eventual adoção por um grande número de pessoas, isso é um fenômeno mais complexo. Em alguns casos, né, ele foi estabelecido diretamente pelo seu próprio inventor, em outros pelos seus discípulos. E, se possível, né, outros sistemas éticos tão merecedores como esses também sobreviveram, mas eles não se espalharam e, portanto, eles acabaram sendo esquecidos. Ele fala, eu não penso que nós devemos aguardar que um outro homem dotado, ou basicamente é o quê? Um avatar, né, um mestre ascensionado, né? Enfim. Ele fala, eu não acredito que nós devemos aguardar para que outro homem dotado, né, com ética seja, né, nasça para formular os nossos objetivos para nós mesmos, né, os nossos alvos para nós mesmos. Eu duvido de que as ideias de que qualquer outro homem, não importa o quão dotado ele seja, possa se adequar aos propósitos que nós estamos decidindo para as futuras direções e para o futuro desenvolvimento que a raça humana deve seguir. Ele fala, eu não acredito que nenhum homem deva fazer isso quando ele está propondo isso, né? Isso é surreal. Quer dizer, eu proponho, né, que nós devemos ir para um lado, mas não devemos aguardar que nenhum homem surja propondo, né, um caminho que na verdade eu já estou propondo, né? Enfim, ele fala, o que nós precisamos, né, na verdade, é algum método onde uma grande parte da humanidade possa cooperar em formular esses objetivos e convencer todos os homens de que eles são desejáveis. E por isso, né, para esse fim, eu estou propondo o projeto Prometheus. Esse esforço cooperativo da humanidade em escolher os seus alvos de longo prazo. Bom, no nome já Projeto Prometheus é isso, é Projeto Lúcifer, né? Prometheus é Lúcifer, né? O projeto vamos ser os nossos próprios deuses, né? Ele fala, esse esforço não provavelmente irá acontecer espontaneamente.
uma organização é necessária para estabelecer os processos, né, e colocar eles em movimento, para divulgá-los e para coordenar as ideias de diferentes grupos e lidar com os inúmeros detalhes que irão surgir, né, nessa enorme empreitada. Eu duvido que qualquer organização existente poderá ser adaptada para esse propósito. Também é provável de que ela irá diluir a busca desses objetivos para os seus próprios desejos específicos. Então eu acredito que um novo grupo um grupo inteiramente novo, né, criado, vamos dizer, não comprometido em avançar simplesmente a estrutura existente em particular, mas, né, ele deve ser criado para em busca dessa direção, desses objetivos, né? Se nós examinarmos o que o projeto Prometeu deve fazer e como ele deve atingir esses objetivos, nós então seremos melhor habilitados para considerar o tipo de organização que nós iremos precisar e como ela deve ser montada. Eu não posso, vamos dizer, reforçar menos as sugestões que foram dadas aqui numa tentativa, né, vamos dizer, de esclarecer isso. Então ele está falando, não tem como eu reforçar menos o que eu estou dizendo aqui. Então ele já falou que o quê? Precisa ser criado um governo global, né? E essa vai ser, segundo ele, aqui essa nova instituição que vai conduzir toda a humanidade, mesmo os grupos que não querem, né, vão ter que se adequar a esse objetivo a longo prazo, né? Então ele fala, o primeiro passo é convencer um grande número de pessoas, né, que a busca desses objetivos é tanto necessário quanto possível, né? E que esse propósito, e com esse propósito que esse livro foi escrito, ele diz. Portanto, nenhum livro provavelmente influenciará mais do que apenas um pequeno segmento da raça humana, né? Portanto, livros, geralmente, eles alcançam somente o grupo intelectualmente sofisticado de pessoas. E eu acredito que esses objetivos eles devem não ser restritos somente a eles. Portanto, algo deve ser feito para envolver aqueles que geralmente não pensam em questões abstratas. Então ele fala, né, eu faço parte de uma elite intelectual, né? Então que os meus leitores também. Agora, a gente tem que falar com a grande massa, né? Mas, na verdade, não vão falar nada, porque não vão pedir opinião de ninguém, pessoal, né? De novo, ele mesmo acabou de falar, vai ter que ser estabelecido, a gente vai ter que estabelecer uma campanha de educação, né? Ele fala, a abordagem óbvia é através da mídia de massa, através da mídia, mass media. Então ele fala, a abordagem óbvia não vai ser por livro, vai ser por cinema, vai ser por TV, vai ser por música, vai ser por comercial. Tudo que a gente está vendo, o quê? Como que as crianças estão sendo doutrinadas com a questão do gênero? É comercial, é influencer, é cultura de massa. Não é através de livro, de pensar, de refletir, não. É através do quê? De emoção, de bullying, até mesmo porque vergonha, quer dizer, tem que... Sabe, se você não adere à agenda deles, você vai ser taxado como, né, todas as etiquetas, negativo, na rede social você vai ser, né, cancelado. Então ele fala, o approach, né, mais óbvio vai ser através da mídia, que influenciará largas partes da população. Pelo uso da televisão, né, em países industrializados e do rádio e dos jornais em países menos desenvolvidos, é possível comunicar com a maioria da população do mundo, né, levando em consideração que a maioria dos governos controlam a mídia dos seus países, né, e que elas cooperam, claro, né. Portanto, o primeiro trabalho da organização que estará, vamos dizer, conduzindo o projeto Prometeus será, né, essa campanha de publicidade global.
ela irá requerir tanto dinheiro quanto influência das instituições, né, que controlam os meios de comunicação e, portanto, irá ser importante trazer líderes políticos dentro da organização, apesar de isso não necessariamente, né, vamos dizer, não ser completamente necessário, porque na verdade os próprios políticos agora cada vez mais são formados pelas essas próprias organizações, como, por exemplo, a iniciativa lá dos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial, né? Ele continua falando aqui, não será fácil fazer isso sem o comprometimento da organização, que ela tenha alguma visão política em particular. Mas eu penso que será essencial de que, se nós fizermos isso, basicamente ele está falando aqui, independe da questão política, né? Isso aqui é supra-político, né? Na verdade, qualquer dicotomia aí política, ela vai ter que ser, vamos dizer, vai ter que estar encaixada, vai ter que estar vai ter que estar subjugada a esse objetivo maior deles, né? Vou continuar aqui. Ele fala assim, então, a organização da opinião do mundo, olha isso, essa frase megalomaníaca, a organização da opinião do mundo, ela que nunca foi tentada antes, portanto, alguns elementos que envolvem não serão novos, mas nós podemos estimar que isso exigirá tempo para, né, alcançar isso. Então, a fase inicial do projeto Prometheus, publicamente, ela poderá levar mais ou menos de 1 a 2 anos, julgando pela velocidade com a qual a informação normal será transmitida, e nós supondo que os governos e outros grupos que controlam a comunicação da mídia irão cooperar. Por causa de tal comunicação ser essencial, será preciso que nós coloquemos, vamos dizer, uma hierarquia, né, nesse processo. Alguns governos, eles devem ser persuadidos a cooperar somente após que o projeto esteja em operação, né, para que eles vejam como que isso está acontecendo. Então, pessoal, de novo, né, em 1969, ele que era ligado aos Rockefeller, né, então esse projeto na verdade não é dele, né, ele é simplesmente um testa de ferro, né, é um cientista, né, com os gabaritos, vamos dizer, para não ser refutado, né, porque ele é um cientista, ele sabe o que ele está falando, mas basicamente ele está expondo a agenda dessa galera. Qual que é a agenda dessa galera? Então a gente tem esse objetivo do quê? De mudar a natureza humana, né, enfim, para nós, né, nós queremos ser imortais, para o resto da população a gente vai diminuir, vai limitar o consumo, vai limitar o trabalho, vamos deixar eles, né, morrer de fome, vamos fazer uma eugenia aí na população, mas o nosso projeto a longo prazo é isso, nós vamos ser, né, vamos aumentar a nossa consciência, mesmo que, lembra, no vídeo passado ele fala que mesmo através de drogas e de iniciações místicas, pessoal, é uma religião satânica, basicamente. Mas enfim, então esse é o objetivo a longo prazo. Em 69 ele escreveu o livro. De novo, em 71 é criado o Fórum Econômico Mundial, né, do Klaus Schwab, que já era membro da Comissão Trilateral, que já era, né, membro do Bilderberg. Então, o que ele falava que eles precisariam de uma instituição, né, para conduzir esse processo, eu proponho aqui que o Fórum Econômico Mundial é exatamente essa instituição. Vamos continuar. Ele fala que isso irá nos levar ao momento onde o primeiro teste, né, será feito, esse teste da humanidade, vamos dizer, concordar e receber toda essa transformação, né? Então ele fala aqui, a partir do momento que o voto deverá ser cuidadosamente analisado, um período de mais ou menos 1 ano ou 2, ele então deverá ser separado
para o voto e a análise subsequente. A segunda discussão, né, desse período, ou ele fala aqui em inglês cooling off, ou vamos dizer o arrefecer desse período, ele deve ser mais ou menos de 2 a 3 anos, ou talvez um pouco mais longo, segundo seja desejável. Nesse período de decisões, elas poderão ser feitas em circunstâncias de um voto final, com exceção de dissidentes, quer dizer, se você for dissidente, se você não concordar, você não vai votar, né? Obviamente que esse voto, pessoal, não é para a população, é da elite. Agora, uma coisa interessante aqui ressaltar, olha como eles vão estabelecendo prazo, pessoal, estabelecendo metas. 2 a 3 anos, 5 anos, 10 anos, tá? Então ele fala aqui, então se nós computarmos juntos, né, o tempo que nós iremos, vamos dizer, olha o que ele coloca aqui, pessoal, nós podemos computar entre 25 a 50 anos para a duração do projeto Prometheus. Pessoal, de 69, né, 50 anos, a gente chega a 2020. Quando que foi o começo da pandemia? Tá? Isso significa que as pessoas envolvidas nesse projeto, elas deverão esperar ver alguns resultados dos seus esforços ainda durante as suas vidas, né? O que pode fazer com que elas se esforcem mais. O tempo também será comparável àquilo que eu sugiro que irá trazer o mais espetacular avanço tecnológico, tais como inteligência artificial e manipulação genética. Então o que ele está falando aqui? O que ele falava lá em 1969? Ele fala assim, olha, em 50 anos a gente vai implementar a nossa agenda e vai demorar esses 50 anos para a gente levar a nossa tecnologia aonde a gente quer que ela esteja. E ele fala o que vai ser principalmente isso? Inteligência artificial, vamos botar aqui ver se vocês conseguem ler. Ó. Inteligência artificial e engenharia genética, tá? Artificial Intelligence or Genetic Manipulation, tá? E é o que a gente já vive hoje, pessoal. Vamos continuar aqui. Ele fala, os objetivos desses alvos descritos nesse livro é a expressão da minha crença final. Olha a palavra que ele usa, crença. Da minha crença final na existência e no poder da racionalidade humana. É a minha crença no homem, né, no humanismo, no poder do homem. Na verdade, ele acabou de falar que não. Ele sabe que existe um mundo, né, que a mente não está presa à matéria, que existe um mundo metafísico. Ele já falou aqui antes que vamos usar de rituais religiosos, né, para chegar nesses... Só que não é o cristianismo, não é essa religião, é a religião do homem, que na verdade é a religião... isso aqui é satânico completamente. Ele fala, é parte da nossa finitude de que nenhum homem controle as forças que têm moldado os sentimentos que, vamos dizer, estão por baixo do nosso julgamento moral. Mas é parte da glória do ser humano de que nós, olha isso, é parte da glória do ser humano de que nós podemos planejar os nossos futuros de tal forma que os nossos sonhos se tornem realidade. Não há nada no universo que nós possamos depender, tá? Que nós possamos depender ao nosso bem-estar, exceto a nossa própria razão. Olha essa frase, não existe nada no universo que nós possamos depender ao nosso bem-estar, né? Então ele fala, não existe Deus, não existe nada no universo, não tem Deus que a gente possa depender, que a gente possa, né,
buscar e que ele é um Deus que nos guarda e nos preserva. Ele está falando, não, a única coisa que nós podemos depender no universo todo é a nossa própria razão. Ele fala, não há deuses que nos protegem. Ele fala, watch fondly over us, né, que ficam nos guardando. Não existe um plano mestre que possa ser imposto sobre nós de fora, ou nenhum progresso automático em direção a um objetivo pré-determinado através da evolução. Ele fala, tudo no mundo, somente o homem pode e deve buscar o seu destino. Tá? Então ele está falando aqui, não existe Deus, não existe nenhum plano, é nós que temos que controlar o nosso destino. Né? Ele fala, alguns dos meus leitores, eles provavelmente podem estar perturbados, né, por algumas das soluções que eu ofereço nesse livro. Né? Para muitos dos problemas que, admitidamente, eles estão expostos aqui, né, nas minhas propostas. Ele fala, as soluções são altamente tentadoras. Eu não escrevi esse livro porque eu acredito que todos os detalhes... Não, desculpa, que todos os problemas detalhados aqui, eles podem ser resolvidos ou resolvíveis, mas a minha tentativa é de persuadir você dessas simples verdades. Se nós podemos, vamos dizer, entender, né, a mudança da direção do nosso futuro, nós podemos usar as nossas maravilhosas conquistas tecnológicas e científicas para transformar a vida humana, né, em algo maravilhosamente novo e próximo do desejo do nosso coração, do que é algo que jamais existiu antigamente. Então olha de novo o fraseado que ele usa, pessoal. Algo do desejo do nosso coração. Né? De novo, eu volto à Bíblia, né? Quando em Isaías 14, né, a gente lê que Lúcifer falava no seu coração que ele queria ser igual a Deus. Né? Então ele fala, para isso nós devemos então saber o que nós queremos e nós devemos agir a respeito. Né? Se nós não fizermos isso, a tecnologia irá nos transformar, né, da mesma forma, mas em caminhos ou em formas que nós não podemos programar ou predizer e provavelmente, certamente nós não iremos desejar. Então ele está falando aqui, olha, ou a gente controla a tecnologia ou a gente vai ser controlado pela tecnologia. Porque ele está falando, a tecnologia ela vai acontecer e se nós não... Então, basicamente, ele está fazendo uma chantagemzinha aqui, né? É basicamente o que o Elon Musk já falou, a nossa única forma de não sermos exterminados pela inteligência artificial é se a gente se fundir com a inteligência artificial, entrarmos numa relação simbiótica com a inteligência artificial. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, né? Ou a gente aceita isso, ou a tecnologia vai passar por cima da gente e a gente não vai conseguir manipular ela da forma como a gente deseja. Então ele fala aqui, olha, o desafio aqui é claro e é o seguinte, né, que eu tenho afirmado a minha fé na humanidade, tá? E a fé de que a humanidade irá aceitar isso. Ele usa, de novo, olha as palavras que ele usa, né, seguidamente, fé, crença, né? De novo, pessoal, é uma religião. Vamos continuar. Esse livro é muito mais otimista a respeito do que o homem pode fazer racionalmente, né, a respeito do seu e determinar o seu destino, do que a maioria das declarações contemporâneas. Então ele está falando, né? Por quê? Porque essa aqui naquela época, né, você estava tendo a Guerra do Vietnã, Guerra Fria, começo da crise do petróleo. Então ele estava falando, as pessoas estão, né, falando sobre escassez, falando sobre guerra. E esse livro aqui, ele é otimista, porque ele está falando que não,
através da tecnologia, o ser humano vai chegar numa utopia, né? Onde nós vamos controlar a natureza, vamos controlar a nossa própria natureza, e nós vamos modificar a nossa natureza e vamos ser como deuses, basicamente, né? Então ele fala, isso provavelmente é porque eu, como cientista, tenho estudado e tenho, vamos dizer, lidado com o progresso mais óbvio das atividades humanas. Mas, de forma mais objetiva, eu acredito que, em respeito, né, ele fala em respeito da história humana, né, da direção da história humana até agora, ele tem sido geralmente um progresso. Ele fala, para o futuro eu concordo com William Faulkner, que não era nem cientista, nem otimista, quando ele dizia, entre aspas, eu acredito que o homem não meramente irá perseverar, ele não meramente irá, vamos dizer, resistir, mas ele irá perseverar. E a gente encerra o livro. Então, pessoal, né? De novo, é um livro de quantas páginas? 250 páginas, mas preciosíssimo no sentido de deixar claro como a mente desses caras funcionam e como eles estão implementando, pessoal, já pelo menos há 50 anos. Ele falou aqui, ele falou, vai pelo menos talvez levar de 25 a 50 anos para a gente, né? E isso eles já estão fazendo muito antes dele, pessoal, né? Isso eu já citei aqui para vocês, né? Autores. Pessoal, isso é um plano que remonta a história humana. Isso remonta, vai até Nimrod. Se a gente quiser, na verdade, vai até o mundo pré-diluviano. Vai até o começo de Gênesis, né? Que é a história da humanidade, pessoal, né? Lembra? Deus fala, eu porém inimizade entre a tua semente, entre o seu descendente e a sua descendência. Então a gente vive aí numa guerra espiritual, histórica, cósmica, só que Deus já interviu na história humana, quando ele veio aqui em carne, deu a sua vida para que você hoje possa espiritualmente ser reconectado com Deus. Todo ser humano está num estado de rebeldia, infelizmente, pessoal. Por mais que ele ache que ele é um ser, né? Eu sou bom, eu trabalho num roubo, né? Aquelas justificações padrão, né? Eu sou honesto, não, né? Todos somos falhos, pessoal. Todos carecemos, todos pecamos e carecemos da graça, da restauração. Antes de Jesus, muitos homens morreram na expectativa, né, dessa redenção. Eles aguardavam o Messias, eles aguardavam, né, essa visitação de Deus para restaurar a conexão do homem com Deus. E isso está disponível para a gente agora, pessoal, tá? Para você. E o que está sendo cada vez mais formulado, pessoal, e vai chegar a uma falsa religião, onde as pessoas vão ter esse engano de que elas vão estar se conectando com um Deus, um falso Deus, através da tecnologia, através... Isso já está apresentando. Então no futuro não vai ser um futuro ateísta, pessoal, né? O futuro em nenhum momento o desejo deles é ser ateístas, que as pessoas fiquem... Não, o que eles querem é que as pessoas estejam dentro de um sistema de crenças, só que deles. Um sistema artificial, fabricado, falso, né, para adorar uma inteligência. Se você pegar, pessoal, dicionários antigos, né, e você for ver inteligência, tá, dicionários do começo do século passado até do século XIX, uma das entradas no dicionário para inteligência é ser espiritual, né? Da onde vem daimon, né? A palavra lá no grego é o quê? Então, espero que tenha ficado claro, pessoal, que existe uma agenda global e quem controla essa agenda, eles recebem, né? Eles recebem o que eles têm que fazer de seres espirituais. Isso avança gerações, avança séculos, pessoal. Por isso que a gente vê uma continuidade histórica nisso. Porque são as mesmas entidades espirituais, né, que vivem mais do que um homem, né, uma vida humana. Por isso que entra geração e sai geração,
a agenda vai avançando. Só que quem conhece a verdade, quem está já entregou essa vida para Jesus, está tranquilo, porque a gente sabe o final da história, porque Deus fez a graça de deixar para a gente registrado o que está acontecendo, pessoal. Então, a gente já está vendo que vai ter uma moeda global, uma moeda global digital. Isso tá, pessoal, eles mesmos dizem, eu já cansei de dizer aqui para vocês, a gente está vendo a questão da inteligência artificial, de como está sendo estruturada essa tecnologia de controle simultâneo no mundo inteiro para que, né, a imagem da besta veja quem adora ela ou não. E quem não adorar, ela vai exigir que seja morto. Você tem a oportunidade hoje de não passar por esse período da história, esses 7 anos finais. Né? Se hoje você entregar a sua vida e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a fazer parte da igreja aqui na Terra. Né? Tem um grupo de pessoas aqui que o Espírito Santo habita e você vai fazer parte desse grupo de pessoas. E esse grupo vai ter um momento que ele vai ser, né, vai ser retirado. Jesus vai vir buscar a noiva, a igreja. A partir desse momento, conforme em 2 Tessalonicenses 2 a gente lê, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo ele vai permitir com que haja a manifestação do iníquo, com que o anticristo se manifeste. E aí, pessoal, né, ele estabelece um acordo com Israel, como a gente lê em Daniel 9, e começa os últimos 7 anos da humanidade como a gente conhece agora. Né? É aí que a Bíblia fala do final dos tempos, do Apocalipse. Então vai ter gente que vai ser salva durante esse tempo? Vai, mas vai ter que morrer, vai ter que ser decapitada, vai pagar com sangue. Hoje você tem a oportunidade de ser salvo pela graça, você não precisa dar sua vida. Tem cristãos que são perseguidos hoje? Tem. A gente está vivendo nas dores de parto? Sim. Mas não se compara ao que vai ser na tribulação. Na tribulação vai ser o juízo de Deus, pessoal. Vai ser Deus julgando a humanidade por todo o seu pecado e a sua iniquidade. Não queira, né? Se a gente lê todo o Velho Testamento, é terrível. Eles chamam do dia do Senhor, é terrível. Né? Então, Jesus já morreu para que nós não precisemos passar por isso. Ele já levou o juízo sobre ele, para que você hoje possa receber de graça o amor dele. Então vamos fazer uma oração. Se você, espero que tenha caído, né, a ficha, que você tenha tido o entendimento e a consciência do que está em jogo, que na verdade é a tua alma, é o teu espírito. Como ele mesmo falou aqui, olha, a alma, não, né, o espírito humano, a mente, né, ela não está presa à matéria. A tua identidade real, quem você é de verdade não é o teu corpo. Que inclusive a cada 7 anos ele é um corpo novo. Todas as células do teu corpo a cada 7 anos mudam. Então é literalmente um corpo novo. Então, só para ressaltar como é fugaz, pessoal, é efêmero. Né? Agora, o que permanece é o teu espírito. E a briga toda é pelo teu espírito, porque o inimigo quer. Ele sabe que ele está julgado, que ele quer arrastar o maior número possível de pessoas para o inferno junto com ele. Né? Enquanto Jesus ele fala que ele deixa as 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida. Então, ele dá a vida, e o verdadeiro, né, pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a vida por nós. Né? Então vamos fazer essa oração. Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço pelo teu amor, pela tua vida, pelo teu ato de amor na cruz do Calvário, porque tu se humilhaste, tu deixaste os céus, tu vieste aqui, tomaste a forma humana para morrer no meu lugar. Eu me arrependo, Pai, eu me arrependo de todo pecado, Senhor. Eu peço a Ti perdão, me perdoa, me lava e me purifica de todo o meu pecado, de toda a rebeldia, Senhor, de toda a carnalidade, Senhor, de todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal. Hoje, Senhor, eu rompo, eu desfaço, eu anulo, Pai, eu rejeito toda a autoridade que eu dei ao mal para agir na minha vida, Senhor. Toda aliança, todo pacto que eu fiz com as trevas está encerrada na minha vida, Senhor, porque eu me consagro a Ti. Na autoridade do Teu santo nome eu faço uma nova aliança contigo, Pai. Uma aliança no Teu sangue, no sangue, Pai, derramado na cruz do Calvário, que me compra a minha vida. E no Teu nome, que é sobre todo nome, o nome, Pai,
que todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque a minha vida é tua, eu entrego minha vida a ti, Senhor. Conduz, Pai, a minha vida, o meu destino, seja feita a tua vontade, Pai. Eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida, Pai. Em nome de Jesus, não seja mais eu, Pai, não seja o meu querer, mas o teu querer, seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, venha habitar em mim, Pai, venha renovar a minha mente, as minhas emoções, curar, Pai, as minhas feridas, curar, Pai, todo trauma. Eu peço, Senhor, manifesta o teu fruto, o fruto do Espírito Santo na minha vida, Pai. Eu te louvo, me sela com o teu Espírito Santo da promessa, escreva meu nome no teu livro da vida, no livro da vida do Cordeiro. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua obra na minha vida. Eu entrego, Pai, o meu destino, o meu querer, a minha vida a ti, seja feita a tua vontade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo no teu coração com sinceridade, você agora passa a ser filho ou filha de Deus, você é uma nova criatura. Teu passado, tudo aquilo que você errou, tudo aquilo já foi lançado no mar do esquecimento, ficou para trás. Então agora é uma nova vida, amém? Você ressuscitou com Cristo, compra uma Bíblia para você ler, conhecer, se alimentar, renovar sua mente com a palavra e busca uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja que pregue a Bíblia, pessoal, tá? Não uma igreja que, nada igreja comunista, LGBT, nada disso, tá? Que pregue a Bíblia. Amém? E também, cuidado que existem seitas aí que pregam que Jesus não é Deus e não é 100% Deus e não é 100% homem. Qualquer igreja que não reconhece a trindade, pessoal, é herética, tá bom? Não é igreja, é uma seita. Então, estou falando mais claro aqui impossível para vocês, tá? Então é fácil, né? Quando você for visitar, já pergunta, olha, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Se disserem amém, glória a Deus, é o primeiro passo, né? Daí claro que daí você vai ver se ali é o lugar, mas eu creio que o Espírito, ore, né? Peça para que o Espírito Santo te conduza. Eu creio que Deus vai conduzir vocês aonde, né, vocês vão ser acolhidos e vocês vão ser discipulados e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então é isso, pessoal, a gente encerra nossa série. Obrigado vocês que acompanharam, espero que tenham gostado. Lembro novamente dos livros, pessoal, muito esforço, muito trabalho está aqui para criar um material de primeiríssima, tá? Onde muito que a gente abordou eu coloquei aqui de uma forma fácil, de uma forma divertida, mas passando informação, então não deixem de entrar em contato e adquirir, tá bom? Deus abençoe, a gente se vê quinta-feira, até a próxima, tchau!